Fala, agricultores! Bora para nossa reunião. As zebras que ninguém te conta depois de uma prorrogação de dívida, né? Tudo que você precisa saber antes de solicitar. E eu convoquei essa reunião para falar olho no olho com vocês, porque eu estou vendo muitas pessoas, né, falando que isso é o sonho, que é muito fácil, que são só flores, são só coisas boas. E sim, deveria ser, se caso fosse algo através do banco. Quando nós vamos para o âmbito judicial, as coisas não são tão fáceis como nós gostaríamos. Mas ainda assim, é possível ter alguns mecanismos, mas eu quero te contar na íntegra aqui o que você precisa se atentar, cuidar para não fazer nenhuma cagada. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui? Nós vamos conversar sobre os mitos da internet. Então, tem muitas pessoas ali, né, dizendo que é fácil, que não vai dar problema, que você pode ter 20 anos ali de alongamento de dívida, prorrogação de 5. Então, aqui são os mitos que nós vamos discutir. Quais são os riscos de processar o banco? Existem riscos, né? E você precisa cuidar. Quem que pode pedir prorrogação? Não é todo mundo que pode pedir prorrogação. Você foi lá, plantou, conseguiu colher o esperado, uma super safra, e foi lá, comprou uma Dodge Ram, e você quer uma prorrogação porque ficou sem dinheiro. Não tem jeito, né? Quem não deve pedir a prorrogação também? Então, nós comentamos aqui que quem não consegue dar um tombo ali, é importantíssimo não pedir essa prorrogação. Quem consegue, na verdade, dar um tombo ainda, importantíssimo não pedir a prorrogação. Começa a fazer ali um planejamento para isso acontecer. Né? Pense que essa prorrogação de dívida é como se fosse uma recuperação judicial. Né? Não vá arriscar, mas nós vamos aprofundar nisso. E como prorrogar sem muitos danos. Eu quero fazer um combinado com vocês aqui antes, né? Que você envie as dúvidas nos comentários e eu vou respondendo, mas também, não só comenta aqui, envie uma mensagem no Instagram, @martinhago.agro, porque aí eu consigo aprofundar, mandar um áudio para você. E se você ainda não está no grupo, solicite o link no grupo, né? Pelo WhatsApp que está aqui, no final também eu vou colocar. Antes de começar, só me apresentando, essa aqui é a minha equipe, né? Nós somos em 40 advogados aqui na nossa matriz. Nós temos escritório aqui em Maringá, também em Brasília. Sou advogado, contabilista, escritor na área jurídica, sou ex-bancário, né? Deixei o setor financeiro por presenciar injustiças contra os agricultores. São 6 anos, né, que depois que eu ingressei na advocacia, nós já somamos mais de 3.000 ações contra instituições financeiras. Então, você percebe que a instituição financeira ela não é amiga do agricultor, né? Se em 6 anos eu aqui consegui 3.000 ações, imagina quantas ações não devem existir no mundo, né? No Brasil, na verdade, não no mundo, né, contra as instituições. Elas não são amigas. Né? Então, infelizmente, nós precisamos entrar com ações normalmente. Nossos números, né, nós temos mais de 3.500 processos protocolados hoje, só você colocar lá no Google, Alcides Martinhago Júnior, hoje já deve estar em 1.600 e pouco, atuação em todos os estados do Brasil, então nós temos ações em todos os estados, não é que nós podemos estar em todos os estados, nós podemos sim, mas nós temos ações em todos os estados. Né? Nós temos uma gestão de 381 milhões de reais em dívidas bancárias, isso que nós cuidamos aqui, então nós sabemos trabalhar com essas dívidas bancárias. Nós temos uma equipe altamente qualificada, mais de 1.120 processos contra o Banco do Brasil, e somos reconhecidos com nota máxima no Google. Alguns dos nossos serviços, né, reestruturação e prorrogação de dívidas, defesas em negativas de seguro, suspensão e anulação de leilão, já que você já perdeu a sua terra, defesas em ações trabalhistas, se o seu pessoal te processar, né, assessoria e negociações de contratos e inventário e sucessão. Ô, meu parceiro, beleza, Matheus? Eu estou fazendo uma live aqui, uma reunião com os agricultores, e aí eu coloquei no Instagram. Bom demais ter você aqui, meu irmão. E para não delongar muito, quais são os mitos da prorrogação? O primeiro mito é que isso é uma novidade, né? Que é uma coisa nova no mercado. Não é uma coisa nova. Já existe há muito tempo. Desde os anos 60 você pode prorrogar e alongar a dívida, desde que
você preenche os requisitos, que eu vou falar daqui a pouquinho quais são os requisitos. Mas tem muita gente na internet falando ali que isso é o sonho, que acabou de sair uma lei, liberou uma lei agora, o governo soltou uma lei. Cara, não tem nada de lei, é tudo a mesma coisa. Manual do Crédito Rural, você procura lá, você vai ver que a lei é dos anos 60. Então não fica bitolado, que não tem nada de novo. Governo nenhum, nem o antigo, nem esse, está criando nada de novo. É algo que já existe, algo bom, não tem como melhorar isso. Né? Para melhorar é o banco cumprir, mas não existe como melhorar essa lei. A lei é boa. Né? Aqui tem um outro mito, é só entrar com ação judicial que tudo se resolve. Não é, tudo não se resolve, não se resolve não. Né? Vão ter problemas. Pergunta para alguém que está passando por uma recuperação judicial. Né? Pergunta para alguém que está passando ali por uma reestruturação de dívida. Há problemas, né? Há problemas. Aqui já antecipando, o nome fica sujo, você perde todos os créditos, você não consegue conseguir crédito nem no banco que você processou, nem nos outros bancos. Né? Você vai ter ações de execuções, provavelmente vão bloquear carros, casas, imóveis. Então, há um certo problema. Ah, mas então é muito ruim, Alcito? Não, não é muito ruim. Vai depender do seu cenário e eu vou te mostrar em qual cenário vale a pena e em qual cenário não vale a pena você fazer isso. Tá? Outro mito, o gerente do banco vai resolver para mim. Ah, não vai resolver, não vai resolver. Não resolveu até hoje, né? Nunca resolveu, esquece. Né? Tanto é que o pessoal tira até. Você nem conhece mais seu gerente do banco, todo dia muda, porque eles não querem que você faça amizade. O gerente do banco não é seu parceiro. Pode ser seu amigo de futebol, mas ele não tem alçada. Fui bancário, sei que não vai resolver. Se alguém conseguir resolver, manda aqui para mim como que foi, só para a gente aprender. Né? Eu tenho humildade de querer aprender também. Quero começar com a diferença entre prorrogação, alongamento e reestruturação. São 3 benefícios que você pode adquirir, que você tem garantido, na verdade, mas que você pode utilizar. A prorrogação nada mais é do que a possibilidade de prorrogar a dívida para o futuro. Então, você está lá, você teve uma quebra de safra por algum motivo e você não tem como pagar. Então, você prorroga essa dívida para daqui 1, 2, 3 anos para você não ter que pagar essa dívida agora. Tá? E aí você pega ali mais um crédito para você conseguir tocar novamente seu negócio. Isso aí você provavelmente já faz, só que enganado, porque você pode prorrogar a dívida com os juros do crédito rural. Mas o que é que acontece no banco? Você vai lá, prorroga a dívida com novos créditos, com crédito pessoal, com cartão de crédito, com consórcio no final. Então, mas existe a prorrogação. Essa prorrogação está no manual do crédito rural e é lei. Aí nós temos o alongamento da dívida, que é a possibilidade de mudar a estrutura da dívida, com um parcelamento mais leve. Então, você tem lá uma dívida que era para pagar em 3, 4 anos, você consegue diluir ela para 20 anos. Então, isso é um alongamento da dívida. Todo mundo vai conseguir chegar em 20 anos? É lei 20 anos? Não, não é. Existem várias formas de você chegar lá em 20 anos, mas uma das situações é através de um laudo de capacidade de pagamento. Então, não é todo mundo que vai pegar 20 anos, vai depender de vários fatores. Nós vamos aprofundar aqui na frente. E a reestruturação, que é uma junção de alongamento e prorrogação, só que também tem uma possibilidade de revisar tudo que já. Então, se você pegou um crédito, daqui a pouco você foi dar um tombo, pegou um crédito pessoal, depois pegou um consórcio, depois teve que fazer um seguro, teve que fazer um jeitinho. Todos os jeitinhos que o banco dá para você gastar mais com ele, que é isso que provavelmente pode estar te prejudicando, a gente vai, verifica o que deveria ser pago e confronta com o que você está pagando, o que estão te cobrando. E aí nós temos uma redução da dívida. Com essa redução da dívida, nós conseguimos prorrogar e fazer um alongamento. A reestruturação é a melhor situação que tem no mercado hoje, né, para o agricultor. Então, existe a RJ? Existe, mas a RJ é para quem é muito grande, é muito, muito grande. Não, nem pensa assim que uma dívida de 40 milhões de reais de um agricultor é pequena, tá? Não é para uma RJ ainda. Não adianta você mexer com isso. Quem que pode prorrogar? Então, nós precisamos entender se é prorrogar, alongar ou reestruturar uma dívida. São agricultores, né, atingidos por fatores adversos, né? Então, estiagem, enchentes, geadas, pragas ou outros fenômenos climáticos. Problemas de mercado que comprometem a capacidade de pagamento. Então, foi lá, comprou insumo no valor absurdo e o soja caiu, o milho caiu.
Então, você consegue comprovar isso com laudos, tá? Então, se você tiver laudo comprovando, você pode ter esse benefício. E aí, o tema central nosso, que é quem não deve prorrogar judicialmente. Então, quem que não pode fazer isso? Qual agricultor que não deve fazer isso? Não é que não pode. Todo agricultor pode fazer, mas quem não deve? Então, aqui eu quero deixar claro, eu já comentei no início, depois que você faz um pedido judicial, você acaba tendo o seu nome sujo, execuções, bloqueios em veículos, bloqueios em bens móveis, imóveis. Você tem os fiadores com a mesma situação, então você acaba tendo atrito se você tiver fiador, tá? Então, é uma possibilidade prorrogar judicialmente, mas é para quem já não tem como dar um tombo. Se você ainda tem como fazer uma negociação com o gerente, mesmo que for um crédito pessoal, fazer o quê? Né? Vai lá, faça um novo crédito, vai lá, planta e vai lá, se bate do jeito que você já está se batendo há tempo, mas continua. E aí você ganha um fôlego. Nesse fôlego, daqui a pouco eu vou comentar também, você vai entender que há uma possibilidade de você já ir se precavendo para um problema no futuro. Então, se você tem condições ainda, não entre com ação judicial, não faça isso, não vá por esse caminho. Vai dar certo no final? Não tem dúvida. Se você entrar com ação judicial muito bem embasada, advogado bom, você vai conseguir. Mas você vai estar prejudicado com essas situações que eu comentei durante 2, 3, 4 anos. Então, você precisa ter um planejamento, um plano de ação, né? Em que nome que nós vamos tributar, como que vai ser feito, como que eu vou passar esse arrendamento para quem, onde que vai ficar o nome das máquinas. Tem que ter uma base lá antes de fazer algo. Não pode fazer de uma hora para outra. Quais são as fases, né, de uma prorrogação, de um alongamento ou de uma reestruturação de dívida? São 3 fases. A primeira fase é negociar com o gerente, que é uma fase muito fraca, não é palpável. A chance de você conseguir alguma coisa ali com o gerente é praticamente nula. Não faz muito sentido, ele não tem alçada. A alçada dele é vender, vender, vender. Como eu disse, já fui bancário, né? A alçada dele é vender, vender. A terceira opção é entrar com uma ação judicial. Tá? Essa ação judicial, ela é para aquelas pessoas, como eu disse, não tem mais como dar um tombo, porque ela é uma briga, é uma recuperação judicial, é uma treta gigantesca, né? É nome no Serasa, é não conseguir mais crédito. Você tem que ter pensado durante um tempo para entrar com essa ação judicial. Não é do nada, vamos entrar. Não, vamos pensar. Onde que vão ficar os equipamentos, os maquinários, essas terras, o que dá para passar para um canto, o que dá para passar para o outro. Então, você precisa, né, estruturar isso antes de entrar com uma ação judicial. E a do meio, que é a recomendada por nós, por nosso escritório, é a notificação extrajudicial através de um advogado. Então, não é um papel notificando o banco, tá? Notificando o gerente. É uma notificação extrajudicial que nós enviamos, né, para a central do banco. Nessa notificação extrajudicial vai estar todos os laudos. Então, os laudos contábeis de capacidade de pagamento, mostrando que nós precisamos pelo menos de uma prorrogação e de um alongamento de X anos para conseguir pagar essa dívida, e um laudo técnico do agrônomo para demonstrar, né, a perda, né, porque é um dos requisitos para que você consiga esses benefícios. Então, se foi por conta de preço, se foi uma estiagem, se foi chuva, nós vamos laudar isso desde o dia da plantação até o dia da colheita. Então, com esses 2 laudos, capacidade de pagamento e da perda, nós enviamos uma proposta, uma notificação extrajudicial para a central do banco, que lá eles têm alçada e lá vale a pena eles aceitarem isso, diferente de você mandar para o seu gerente aqui, tá? E aí nós vamos para uma mesa redonda. Nessa mesa redonda nós vamos fazer uma negociação. E aí nessa negociação existe uma saída, existe uma possibilidade de um acordo, de uma prorrogação, de um alongamento,
A reestruturação ali, quando a gente fala de diminuir juros, diminuir valores, nessa mesa é bem difícil de conseguir. O que a gente consegue mesmo seria o alongamento e a prorrogação. E aí, se for um acordo benéfico, né, para o agricultor, fechou. Resolvemos o problema. Vamos trabalhar, começamos a vida de uma forma mais tranquila, sem dívida, sem nada, com o nome limpo, tranquilo, sem problema nenhum, e você começa a trabalhar, né? Mas, se caso não tenha um acordo benéfico, aí sim nós temos que pensar numa possibilidade de entrar com uma ação. Mas quais são as vantagens, né, desse plano da notificação extrajudicial? Não surge o nome, não trava o crédito, fazemos uma negociação com quem tem poder, né, como eu disse, assim, não é com o gerente do banco, e nós documentamos tudo isso para o futuro. Então, nós documentamos isso para que, se não der certo, nós já temos tudo pronto para uma eventual ação judicial, se for necessário. Talvez não seja. Talvez você consiga dar um tombo novamente e não precise. Mas está ali, guardado, documentado, você já está pronto para, se caso for necessário, você entre com uma ação judicial posteriormente. E aí, por que ninguém fala sobre isso? Né? Por que ninguém fala sobre esse plano da notificação extrajudicial? Né? Se é tão bom, Cid, por que o pessoal ali do Instagram, do YouTube, não fala com a gente? Porque ela tem um custo parecido com uma ação judicial. Você vai ter que pagar um contador, você vai ter que pagar um agrônomo para fazer os laudos, você vai ter que pagar um advogado para fazer essa notificação, cuidar dessa negociação, tá, extrajudicial. Então, ela tem um custo parecido com uma ação judicial. Você não tem os custos judiciais, mas existe custo. Dá mais trabalho do que judicializar. Então, se você perguntasse para mim, Alcides, você prefere fazer uma negociação, aí, um acordo com o banco, ou entrar com uma ação judicial? Se for pensando em trabalho técnico nosso aqui, preferiria entrar com uma ação judicial, que é muito mais fácil. Mas, pensando no benefício do agricultor, do produtor rural, é melhor fazer a notificação. Vai dar mais trabalho. Por isso que nenhum advogado oferece. Eles não querem fazer. Não tem interesse disso. Eles não querem mais trabalho. Se eles protocolarem uma ação, e muito provavelmente vão ganhar, mas vão ter os problemas que eu mencionei no começo da live, eles vão ganhar honorário de sucumbência, juros e tudo mais. É muito mais dinheiro. Então, por isso que não é oferecido. Né? E aqui, como eu já estava falando, né, o menor retorno financeiro para os advogados. Por isso que ninguém fala sobre isso. Mas nós falamos. Né? Nós conscientizamos os agricultores. Nós pedimos para que eles façam dessa forma mais leve, mais tranquila. Tá? Porque vale muito mais a pena. E resumindo a reunião, né, se alguém tiver alguma dúvida ali, já vai mandando, né, o agricultor que aguenta mais um tombo versus o agricultor que não tem mais saída. Aqui que é o pulo do gato. Não adianta fugir disso aqui, tá? Se você é agricultor e aguenta mais um tombo, mas mais um tombo só, ou dois no máximo, ou meio tombo, né, você tem noção do que está acontecendo, tá? Você precisa se precaver. Você precisa já planejar essa reestruturação de dívida através de uma notificação extrajudicial. Não vai te trazer prejuízos com o banco fazer isso. Vai te trazer benefícios. Você não vai ficar com o nome sujo, não vai entrar com processo, não vai nada. Você vai notificar. E nós temos o agricultor que não tem mais saída. Tem agricultor que chegou no banco, foi conversar com o seu gerente e não tem crédito, acabou, não tem o que fazer. Pode pagar o que for lá, não vai dar certo, não vai ter crédito, não consegue liberar mais as terras, não consegue fazer mais nada. Essa pessoa, né, esse agricultor, ele realmente vai precisar da medida judicial. Por que da medida judicial? Porque você não pode pagar, né, uma dívida que você não deveria ter porque você tem o direito de uma prorrogação, de alongamento, só não o teve por maldade ou incapacidade do banco, perder suas terras, perder seu legado. Você tem um direito, tem um manual escrito isso. Não é para você perder seus bens para o governo, né? Perder para um banco. Então você vai ter que entrar sim com uma ação judicial. E aqui tranquilo, porque você já iria ficar com o nome sujo, você já não iria ter crédito, você já iria perder suas terras. Então vale a pena. Então entenda que o resumo da ópera é: antes de fazer
qualquer negociação com advogados especialistas ou não especialistas, de confiança ou não de confiança, entenda o seu cenário. Né? Se você aguenta mais um tombo, vai para a notificação extrajudicial. Se você não aguenta mais, acelera para o judicial, porque o quanto antes você vai conseguir preservar o seu legado.